Graça e paz, igreja. Bom estar aqui na casa do Senhor, nesse lugar tão especial. Quero agradecer ao pastor Marcos por ter liberado o seu púlpito para pregar. Que Deus abençoe. Ao pastor Anderson, um amigo, e já esteve lá na nossa igreja pregando no aniversário, também no encontro de casais que tivemos. Bênção do Senhor, Deus abençoe. Ao meu presbítero, ele fala que eu sou ex-presbítero dele, esse negócio de ex não pega bem, mas o Ricardo Venero, a Soiane, que tem nos recebido de uma maneira tão carinhosa na sua casa, e é um amigo de longas datas. Também João Henrique e a Sandra, que nos receberam, que nos deram um almoço lá, e eu percebi que ele foi o último a comer, porque a gente estava comendo muito, e a esposa deu uma beliscada nele, dizendo: espera para ver se sobrar, você come. E graças a Deus sobrou, e pior que é verdade o que eu estou falando. Mas, Priscila, cadê a Priscila? Então, eu estava numa igreja, certa vez, pregando, e tinha um grupo, de surdo, e aí eles perguntaram qual o meu sinal, Isso. Aí eu quis brincar com ele e disse: o meu sinal que é bonito. Aí teve um gaiato lá, um surdo, que falou assim: que é feio. Aí eu panei, Aí ele ficou calado. Meus queridos, eu estava pensando no tema dessa noite para trazer a vocês. Eu me lembrei de uma história de um seminarista. Estava numa aula de homilética e o professor de homilética disse: olha, vocês têm que pregar de tal forma, o tema de vocês tem que ser tão bom, que viu, pastor, se alguém passar no ônibus e você anotar o tema do seu sermão, ele tem que ser tão impactante que se alguém lê o tema do seu sermão, ele passando de ônibus, ele lê o tema do seu sermão, ele vai descer para ouvir o seu sermão. E aí os alunos entenderam isso. Aí no dia de um seminarista pregar, o professor chamou ele num canto: e aí, você entendeu? Sim, eu entendi, professor. Até o senhor falou, que o tema do meu sermão tem que ser tão importante, tão impactante, que se eu escrever numa lousa e alguém passar de ônibus e ler o meu sermão, ele vai descer do ônibus para ouvir o meu sermão. E o professor então ficou assim: qual é o tema do seu sermão? Há uma bomba no seu ônibus. O tema do meu sermão não é tão impactante assim, mas eu gostaria de falar nessa noite sobre o Deus que nos enxerga. O Deus que nos enxerga. Vamos orar? Colocar diante do Senhor as nossas vidas. Antes de orar, apresentar minha linda esposa, Eliane. Pensa numa mulher bonita aquela ali. Tchau. Minha esposa pode estar milhões de pessoas, mas eu só olhar por cima eu consigo enxergá-la. Ela brilha. Ela é uma coisa mais linda desse mundo. Eu tenho certeza que quando Deus fez ela, estava pensando em mim. Com certeza. Vamos orar. Deus, fala aos nossos corações nessa noite. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque é um lugar tão especial em que podemos ouvir a Tua voz. Abra o nosso entendimento, que Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, na nossa alma, a tal ponto que possamos ter a convicção e a certeza, sentir a Tua palavra. Fala conosco, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16, no verso 7. Samuel 16, 7. Vamos ler juntos? 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Na parte B do versículo, vamos ler juntos? Porque o Senhor não vê o homem, vê o coração. Posso ligar o microfone aqui? Posso, aqui. Queridos, vivemos hoje numa sociedade que tem ensinado que o importante é ser visto.
Sabe aquelas frases antigas que nós usávamos para as empresas, onde dizia frases de impacto, quem não é visto não é lembrado, apareça para crescer, você precisa ser visto. E interessante que essas frases eram frases para empresas, hoje não, essas frases são para as pessoas hoje sentem a necessidade de ser lembrada, de ser vista. Esse negócio de você é apenas um rosto na multidão, não, você tem que ser um rosto, e um rosto que todos possam enxergar, e cada vez mais isso tem crescido. Hoje, por exemplo, na turma dos adolescentes, aqueles adolescentes querem fazer parte da turma, aquela turma que é o bambambam da escola, é aquela que todo mundo conhece, as pessoas querem fazer parte dessa turma. Aquelas crianças querem fazer parte da turma. Tinha numa igreja que o pastor descobriu depois, que tinha um grupo de crianças que era bem famosa na igreja, e que para as pessoas, e descobriram depois, que para a criança fazer parte daquela turma, ela tinha que passar por alguns estágios. E o primeiro estágio era beber a água do vaso sanitário. E pasmem, eles faziam isso porque queriam fazer parte daquela turma. Certo dia uma mãe me procurou dizendo: pastor, o senhor podia conversar com meu filho adolescente, porque o meu filho, ele é muito calado, ele é muito quieto. Em outras palavras, ela quer dizer, meu filho não aparece muito. E aí eu perguntei a ela, mas ele está tendo algum problema na escola? Não, ele é um excelente aluno, ele é um excelente filho, e ele gosta de vir da igreja, ele ama a igreja. Eu disse, mas por que eu tenho que conversar com ele? Porque a mentalidade da mãe, ele tem que aparecer. Pasmem, um dia uma mãe, o seu filho estava trabalhando no grupo de teatro da igreja, queria apresentar no Natal, e ela descobriu que o seu filho estava trabalhando, ele iria entrar todo de preto para trocar o cenário. E a mãe revoltou com a liderança do teatro, chamou o líder e disse, meu filho não pode ser apenas isso aqui, meu filho tem que fazer parte do teatro e tem que ser um dos personagens principais. Essa necessidade hoje de aparecer, são aquelas mulheres, e eu vi uma reportagem muito interessante, aquelas mulheres que usam roupas decotadas, usam roupas para mostrar o seu corpo, e uma entrevistada, a repórter perguntou a ela, por que ela gostava de usar roupas decotadas? Ela disse, olha, primeiro eu pago muito caro para colocar silicone em todo lugar. Segundo, eu gosto de ser observada, eu gosto de ser vista, por isso que eu uso roupas decotadas. Essa necessidade de enxergar, e por tudo isso nós damos valor, a sociedade dá valor ao que aparece, e menosprezamos o que é feito no anonimato. O que é feito no anonimato nós não damos tanto valor, mesmo que seja importante. As pessoas desprezam o que também é importante, mas pelo motivo de não dar ibope de menos importante. Não quero escandalizar ninguém, mas se nós estudarmos um pouco, não sei se vocês já ouviram o Celi Campeiro. Na década de 60, os mais antigos devem ter ouvido Celi Campeiro, Estúpido Cupido, não vou falar essas coisas porque, né? Mas ela era, na década de 60, era a que cantava, que todo mundo ouvia Celi Campeiro. Só para vocês terem uma ideia, ela foi chamada para tomar lugar do Roberto Carlos no programa que ele fazia nos domingos à tarde. Mas Celi Campeiro, no auge do sucesso, ela toma uma decisão. Ela tomou a decisão de viver no anonimato. Ela disse, eu não vou mais cantar nos palcos, não vou fazer show, eu vou viver agora para minha família, cuidar do meu marido e cuidar dos meus filhos. E então a imprensa inteira perguntou a ela, por que você quer viver no anonimato? Porque para o mundo isso é impossível. Ela não era um rosto da multidão, mas ela tomou essa decisão. E Celi Campeiro morreu tão cedo, aos 62 anos. Mas pôde viver para a família. É isso que acontece. Nós não damos valor àquelas pessoas que não aparecem, aquelas pessoas que são importantes, nós não damos valor. Um professor, no último ano do curso de
de enfermagem, na última prova, fez 2 perguntas na prova. A primeira pergunta que foi feita, e a mais importante que ele colocou, a pergunta era: qual o nome da zeladora da faculdade que limpa o banheiro e a sala que nós estudamos? Qual o nome dela? Ninguém sabia. Ninguém sabia. E então o professor disse: como vocês querem cuidar das pessoas que vocês nem sequer sabem o nome? Aliás, você sabe os nomes de quem zela a igreja? Conhece? Porque esse é o nosso problema, querido. O problema cresce quando nós trazemos esse pensamento para a vida espiritual. Esse problema cresce porque achamos que Deus, Ele age da mesma forma, Ele age da mesma forma que a sociedade age. Ou seja, Deus, eu tenho que fazer algo para que as pessoas possam me enxergar, e ao fazer algo que as pessoas vão me enxergar, Deus vai olhar para mim. Deus vai olhar para mim. Ou seja, eu tenho que aparecer para Deus, fazendo o que aparece para os homens, para que Deus possa me enxergar. E esse é o grande problema, meus queridos. Para falar nisso, nós temos que olhar para esse texto que nós lemos, que vai nos trazer à tona esse tema, o Deus que enxerga. Quando nós olhamos para o texto ora lido, onde Deus, Ele chega. O povo de Israel queria um rei. Até então não tinha o rei em Israel. E então Deus chega e diz: tudo bem, o povo quer um rei. E eles queriam um rei que fosse algo que aparecesse. Eles escolhem então um rei de boa aparência, do qual todos dizem: é este que queremos, que reine sobre nós. E escolhe Saul para ser o rei de Israel. Mas o tempo passa. E ele se tornou uma grande decepção. E agora Deus chama Samuel e disse: Samuel, eu rejeitei Saul como rei. Você agora vai, Samuel, enche um chifre de azeite, um instrumento para ungir o rei, e vai até a casa de um homem chamado Jessé. E lá você vai enxergar e você vai saber quem será o rei de Israel. E então Jessé, logo de madrugada, ele levanta, vai até a casa de Jessé, porque ali teria o futuro rei de Israel. Mas interessante que quando ele chega na casa de Jessé, e ele então fala: estou aqui porque Deus me trouxe até aqui, me traga os seus filhos. Mas quando ele entra na casa, a primeira pessoa que ele enxerga é Eliabe. Pensa num homem bonito, pensa num homem forte, e quando ele entra, o texto diz que Samuel, em outras palavras, que diz o seguinte: com certeza esse era o rei de Israel, porque tinha perfil de rei. E Deus disse: não é este o rei, não é este que eu escolhi. E então Samuel pediu para que todos viessem. Então começaram a trazer os filhos, que o grande problema, ele tinha 8 filhos. E começou então Eliabe, depois veio Abinadab, veio Samar, passou todos, mas ninguém era. Talvez Samuel disse: rapaz, acabou, não tem mais ninguém. Não tem, Deus deve ter se enganado. E então Samuel pergunta para Jessé: não tem mais ninguém? E Jessé disse: até tem um mais novinho. Aliás, eu não entendo, que era o único que estava trabalhando, né? Porque o 7 estava sem fazer nada. Acho que é os bonitos, normalmente, não precisa, mas os feios. Então, aí tem um que está lá cuidando de algumas ovelhas. Então disse: chama ele. E quando ele aparece, Deus então disse: é este que será o rei de Israel. E aí Deus, interessante que o texto que Deus fala para Samuel, o grande profeta de Deus, mas Deus fala para Samuel quando aparece Eliabe, e Deus disse: não atentes para a sua aparência, Samuel, nem para a sua altura, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aliás, foi isso que eu falei para minha esposa: não atente para a minha aparência, Deus vê o coração. Não atente para a aparência, Samuel. Deus, Ele vê o coração. E Samuel estava diante de quem? Diante de Davi, do maior rei que Israel conheceu. Meus queridos, eu quero então meditar com os irmãos nessa noite: o Deus que nos enxerga.
O Deus que nos enxerga, e preste atenção aqui, olha para mim, câmaras em mim, preste atenção nisto. O Deus que enxerga, Deus não nos enxerga como o homem enxerga. Deus, Ele não enxerga como o homem nos enxerga. Versículo 7 na parte B. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Nós temos a tendência de enxergar o que está diante de nós, e que os nossos olhos veem. O que eles não veem, normalmente deixamos de lado, não paramos para dar a importância disso. Talvez seja por isso que damos tanto valor ao que é mostrado. Samuel, ao entrar na casa de Jessé e viu Eliabe, diz o texto que ele pensou: certamente é este o ungido do Senhor. Ungido porque tinha todo o tipo humano para ser o rei. O problema, meus queridos, é quando achamos que Deus também vê da mesma forma que nós. Esse é o grande problema. O problema, então produzimos trabalhos para que Deus venha nos enxergar, e deixamos de produzir o que de fato Deus quer enxergar em nós. Esse é o grande problema. Ei, Deus, Ele enxerga você, meu irmão. Deus enxerga você. Deus enxerga você quando você dobra o seu joelho, e que ninguém está vendo os seus joelhos dobrados. Deus está olhando para você. Quando você ora pelos seus filhos, quando você ora pela igreja, quando você coloca diante do Senhor os seus pastores, e quando você coloca diante do Senhor que ninguém está enxergando, Deus, Ele te enxerga. Deus Ele olhou para você quando ninguém viu, e você se esforçou tanto para fazer, mas ninguém viu. Ninguém apertou a sua mão para agradecer. E você disse: eu esforcei tanto para trabalhar, eu fiz tanto, e ninguém enxergou. Deus enxergou você. Deus enxergou você. Sim, Ele enxerga. Ele enxerga o rosto visível e o rosto invisível. Deus está vendo você. Sim, Ele te enxerga quando você lava a louça, e que ninguém está vendo você lavando aquela louça. Você lava para a glória de Deus. Deus te enxerga. É como Ele dissesse: eu vejo você em cada gesto desapercebidos e gestos percebidos. Deus viu aquele garoto com mais de 5.000 pessoas acompanhando Jesus, e quando Jesus pergunta aos seus discípulos, ou melhor, os discípulos dizem: não tem nada para comer aqui, mas Deus enxerga. Deus vê um garoto, apenas um garoto, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e Deus usou aquele garoto para fazer um grande milagre. Deus enxergou aquela garota que foi levada como cativa para a Síria, provavelmente seus 12, 13 anos, aquela menina que foi levada como escrava, e Deus usou aquela menina para falar para um herói do exército, o rei da Síria, para falar de Deus. Quando ela disse: olha, você está com lepra, mas lá na minha terra tem um profeta que pode curar você. Deus usou aquela menina. Deus, Ele usa. Deus viu um garoto no meio de tantos irmãos, e Ele disse: é este que eu quero para ser o rei de Israel. Deus, Ele enxerga, e não enxerga como o homem enxerga. Segundo, Deus, Ele mostra o invisível a se tornar visível para Ele. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aquilo que o homem não enxerga, Ele enxerga. Aquilo que o homem não vê, Ele vê. E nesse caso, e presta atenção aqui, porque isso aqui é importante, porque Ele vai enxergar não apenas aquilo que é bom, mas também Ele enxerga aquilo que é ruim. Ele enxerga aquilo que as pessoas estão aplaudindo, e Deus disse: não, eu não quero esse tipo de coisa. Deus, Ele vê também isso. E como pode isso, né? Nesse caso, Ele vê 2 situações. E como pode isto? Ele vê o que os nossos olhos não enxergam por causa dos nossos preconceitos. Ele vê o que os nossos olhos não enxergam por causa dos nossos preconceitos. Vocês lembram daquele texto da viúva? Onde estavam todas as pessoas trazendo as suas ofertas no gasofilácio, e grandes ofertas. Jesus disse: chama os seus discípulos. Vem cá, chama os seus discípulos. Disse: olha ali, ó, vou mostrar uma lição para vocês nesse dia. E aí Jesus dando a lição para os seus discípulos: você está vendo todo mundo entregando a oferta? Pois é, tem aquela viúva que deu apenas 2 moedas, 2 dracmas, que não vale praticamente nada. E Ele disse: eu aceitei essa oferta aqui, e os demais não.
E aí é deixar claro que não significa porque ela deu pouco ou porque deu muito, não, porque Deus vê o interior, Deus vê o que está na motivação, no coração do homem. Queridos, quando nós pastores, nós temos um grande problema, porque, por exemplo, se nós quiséssemos, não é fácil, eu já tive algumas experiências, né, de estar trabalhando, e às vezes nós trabalhamos o dia todo. Hoje mesmo o pastor chegou cedo para a igreja, né, pastor, mas depois o senhor teve que sair para fazer um funeral. Só Deus sabe o que esses pastores fizeram hoje. Alguém sabe do trabalho dele? Muitas vezes nós trabalhamos, eu nunca esqueço uma vez, em que eu era missionário na Transamazônica, na Junta de Missões, e numa cidade chamada Pacajá. As pessoas são boas, mas pensa numa cidade, misericórdia. Mas tudo bem, as pessoas são boas. E aí nós tínhamos uma congregação, tinha uma igreja, tinha uma congregação que para chegar lá, eu precisava de andar pelo menos, mais ou menos umas 7 horas a pé. Não tinha como ir carro naquela época. Não tinha. Tinha uma estrada que o caminhão ia para buscar tora, as madeiras, e a gente ia, e a gente saía às 5 da manhã, chegavam às 2 da tarde, a gente almoçava na beira da estrada, chegava lá, e era uma festa, a gente fazia culto, reunia todo mundo lá, porque era difícil, e na volta, normalmente a gente saía mais cedo ainda, e nesse dia teve eu e uma outra pessoa, nós saímos aí madrugada, e andando, e graças a Deus nós chegamos na cidade, eram umas 11h30, meio-dia. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Dormir. Estava cansado, aí eu dormi. Quando eu deitei na cama, 15 minutos depois, um abençoado, bateu na porta. Falei, misericórdia, Deus, mas vamos lá. Eu abri a porta com aquela cara amassada, abri a porta, e aí o irmãozinho disse, eita missionário, eu queria ser missionário, dormi até meio-dia. Sai de mim, Satanás, em nome de Jesus. O que eu fiz? Muitas vezes, queridos, e a minha esposa está aqui, sabe disso, quantas vezes nós todos os dias temos reunião de oração às 7 horas da manhã na igreja, todos os dias, e nós oramos e acorda às 7 horas da manhã, acordo mais cedo, mas vou às 7 horas da manhã, e é uma correria para um lado, e correria para o outro, e faz isso aqui, e faz isso ali, e às vezes chega a noite, e eu vou dormir cansado, e às vezes eu me pergunto, Deus, ninguém me viu fazendo o que eu estava fazendo, ninguém me viu, mas aí o meu coração disse, mas eu não estou fazendo para as pessoas, eu estou fazendo para Deus, porque Deus, Ele está me enxergando, Deus está me enxergando. Você, meu querido, no seu trabalho, o chefe diz, você faz a sua obrigação, cumpre a meta, e no mês seguinte aumenta. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? A sua motivação é para Deus, porque Deus está te enxergando. Talvez você aqui, que vem para o culto, possivelmente se passou isso para a sua cabeça, eu não sei por que eu vou para o culto, porque eu vou lá para o culto, nunca ninguém me pediu para orar, nem orações silenciosas me pedem, e eu vim para a igreja, eu participo, e ninguém conversa comigo, se eu morrer, ninguém sabe que eu existo. Possivelmente, não aqui claro, né? Mas possivelmente vai colocar no boletim o meu aniversário, já morri 3, 4 anos. Talvez você deva ter pensado, o que adianta ir à igreja, porque ninguém me vê. Ei, Deus, Ele vê você quando você canta. Deus, Ele vê você quando você ora em silêncio. Deus, Ele enxerga você. Entenda isto, porque essa é a nossa motivação. Eu quero concluir a mensagem dessa noite, pensando nisto. O Deus que nos enxerga. Não como o homem enxerga, Ele traz à tona aquilo que nós fazemos e que ninguém está vendo. Mas eu quero pensar em algo aqui. Eu aprendi, e no livro de Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Na igreja, nós temos cantatas, e nós tínhamos uma programação muito especial, e nessa programação, era uma programação dos adolescentes que iam, a maioria não era dos adolescentes, mas a maioria dos adolescentes estavam ali, fazendo parte daquele coral, e eles ensaiaram pelo menos
4 meses essa cantata. E eles saíam cedo, era 2 às vezes, 3 vezes na semana para ensaiar. E eles ensaiavam à noite, ensaiavam no domingo à tarde, ensaiavam para cantar o melhor, e eles queriam fazer o melhor. Mas no dia da apresentação, eles estavam cantando no microfone, cada um tinha o seu microfone e o seu ponto. E aí, uma dessas adolescentes, o microfone não funcionou. Ninguém ouviu a voz dela. Ninguém ouviu a voz dela. E aí, o rapaz do som chegou para mim no ouvido e disse: pastor, o microfone da menina não está funcionando. Ninguém está ouvindo ela. E o pior, que ela sabia que ninguém estava ouvindo ela. Não tinha como colocar outro microfone. Não tinha naquele momento. E eu fiquei preocupado. A cabeça dessa menina ensaiou 3, 4 meses para cantar para ninguém. Quando terminou o culto, eu chamei ela para conversar e disse: filha, o seu microfone, né? Estava com problema, ninguém te ouviu. E ela disse, e eu me emociono disso porque quem falou isso foi a minha filha. E ela disse: não, pai, ouviu, porque eu não estava cantando para a igreja, eu estava cantando para Deus. Deus ouviu a minha voz. Deus te enxerga. Se você está aqui nessa noite, pensando que você é apenas um rosto da multidão, e que ninguém dá importância a você, sabe que você, ao sentar no banco da igreja, sabe que quando você está orando, jejuando pela igreja, Deus está vendo você. Deus vê o coração. Vamos orar? Eu queria chamar minha esposa que viesse aqui para fazer uma oração. Eu queria orar nessa noite. Orar para você que, por muito tempo, talvez, tem pensado: eu não sou ninguém. Talvez você até mesmo dentro da sua casa, dentro da sua família, você tem dito: eu não sou ninguém. Talvez você, adolescente, tem dito: eu não sou ninguém. Talvez você de idade disse: eu já não sou mais ninguém. Você é. Você é tão importante que Deus morreu por você na cruz. E Deus enxerga você quando você faz algo para o Senhor.